Então vamos, nesse momento, convidar o pastor Wellington, né? Todo mundo conhece já o pastor Wellington, é de casa. Mais votado, veio abrir o evento. Né? O pastor Pedro foi nosso professor, né, pastor Wellington? A gente de seminário. E também nós juntos, né, vimos muitas coisas acontecerem. E hoje o pastor Wellington, com muitos anos de pastoreio aí, hoje é nosso, além de ser amigo, é o presidente da nossa regional, né? E é uma satisfação estar aqui com a gente, a satisfação para nós, ele está aqui. Eu vou orar, pedir graça a Deus nesse momento. Mais uma vez, baixe sua cabeça. Deus, obrigado pela vida do pastor Wellington, por ele ter se disposto a vir e estar aqui conosco no início desse evento. Obrigado, Deus, eu sei que o Senhor já tem falado com o teu servo, e aquilo que o Senhor ministrou ao seu coração, que possa ministrar o nosso, Senhor. Que o Senhor o use de uma forma, Senhor, distinta, porque todas as vezes que estamos contigo é novo, é novidade. Obrigado, Deus, pela vida do teu servo, obrigado por ele estar se colocando, e obrigado, Senhor, porque também eu sei que ele vem de momentos de oração, e que esse tempo possa ser um tempo também sobre esse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, graças e paz. Alegria poder estar nesse momento participando dessa reunião tão consagrada ao Senhor, desse momento de retiro também. Muito grato pelo convite. Para os pregadores da Igreja de Cristo passarem pela Maraponga, o negócio é sério, viu? O pastor Pedro ali tem um critério ali firme, né? E nós sabemos da seriedade que o pastor Pedro conduz a obra de Deus, da forma como ele tem se disponibilizado a Deus e da forma como ele tem doutrinado a igreja, a qual o Senhor tem confiado a ele. Não é à toa que o pastor Herbert está aqui, né? Então são pessoas realmente que têm um nível aí e uma intimidade com Deus muito grande. Pastor, eu vou estar aqui com versões distintas, fique à vontade, viu? Fique de boa aí, que vai dar certo no final. Os irmãos puderem folhear suas Bíblias, eu acharia até melhor. A gente está vendo o tempo que as pessoas estão assim meio que desapegadas, né? E aí a turma está procurando, por exemplo, o capítulo 152 do Salmo, se achar demais. Então, é melhor você folhear aí, saber onde é que está as coisas, tá bom? Vai pelo aplicativo, caso queira, mas é isso aí. Palavra do Senhor, o tema que tem sido tratado é Atos 1:8, e dentro desse tema de Atos 1:8, eu queria ler com você um texto que se encontra, né, seguindo aí a vertente da ação do Espírito e a soberania de Deus dele sobre a igreja. Mas vamos ler um texto de Mateus, capítulo 12, dos 22 ao 29. Essa versão será Almeida Corrigida e Fiel, as demais serão aí diversificadas. Assim diz a palavra do Senhor, Mateus 12, 22 a 29. Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo. De tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E, se Satanás expulsa Satanás, está dividida contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E, se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam, então, os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus.
Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Esse texto ele cria... Ok, melhor isso, né? Esse texto ele cria algumas indagações, e são indagações que talvez a gente ficaria se perguntando na versão que eu estou lendo, quando ele trata, por exemplo, em que o homem valente deve ser amarrado e os seus bens saqueados. Noutra versão, talvez chame-a de furtado. E na versão viva, ela vai dizer que os seus bens sejam tomados. O que é fato é que há uma apresentação do reino de Deus aqui exposta, há a inauguração do reino de Deus na pessoa de Jesus Cristo, o Senhor, mas há aqui algo que nos chama atenção, porque o texto ele vai apontar para o adversário, ele vai apontar para o inimigo. Enquanto os homens que ali estavam acusando Jesus, eles não se davam conta da gravidade e do nível espiritual que estava envolto aquela cena, o Senhor apresenta exatamente para ele detalhes dessa cena, e para nós como igreja deve abrir um alerta, deve abrir uma observação sobre o que é espiritual. A igreja do nosso tempo, e eu não vou dizer que esta igreja, estou falando de forma genérica, ela tem sido, até certo ponto, eu vou usar aqui uma expressão, domesticada. Ela tem sido, de certo modo, trabalhada, manipulada, dentro de uma percepção teológica, entre aspas, para que essa igreja ela não consiga perceber da gravidade que é o mundo espiritual. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo de número 14, se eu não estou equivocado, ele vai dizer: cantarei com a mente, mas cantarei com o espírito, falarei com a mente, mas falarei com o espírito. E quando São Paulo está dizendo isso, ele diz: olha, cuidado para que você não fique fixado apenas na ideia filosófica e pensativa e reflexiva, e não se dê conta sobre outros valores que existem. Porque quem estava falando isso à igreja de Corinto? Uma igreja que é tida como uma das igrejas que teve um fervor espiritual, a manifestação do Espírito de forma tão extraordinária. Havia uma falta de sentidos do que isso representava e da importância que isso é dado. E que por conta disso, por não se dar conta desse valor e das coisas pertinentes ao Espírito, infelizmente muitos de nós lemos o texto de Atos 1 e 8 e não compreendemos da intensidade e da seriedade que Deus quer que nós estejamos vivenciando essa dimensão do Espírito Santo. Hoje se trata muito, que ocorre na faculdade lá nos Estados Unidos, de um grande derramar de Deus. E alguns questionamentos chegam a abrir algumas críticas contrárias, acreditando que aquilo ali é um movimento, é algo que vai passar, temporário. Com certeza é temporário. Mas há algo que deve ser percebido nessa ação de Deus para esses dias, que tem como objetivo alavancar a igreja, tirar a igreja desse ambiente do que é natural, e que a igreja perceba aquilo que é sobrenatural. Se eu estou falando do Espírito Santo no capítulo 1 de Atos, versículo 8, já não se trata mais da coisa comum, do que é natural, do que naturalmente os meus olhos podem perceber, ou do que os meus sentidos possam tocar e sentir, ver. Mas é algo que vai muito mais além disso, algo que vai muito mais profundo do que isso, e que nós como igreja precisamos, sem perda de tempo, darmos conta de que Deus ele está movendo estruturas para que eu e você sejamos tocados e direcionados pelo Espírito Santo. Para começar, entenda, quem é o seu inimigo? Muitos de nós criamos alguns inimigos. Por quê? Porque parece que tem pessoas que é bacana ter um inimigo dentro de uma lata. Na hora que ele estiver chateado, ele salta a lata e fica chateado com alguém. E muitas pessoas, muitas vezes, criam inimigos para si, formam seus inimigos, acreditando que os seus inimigos são inimigos naturais. Tem pessoas realmente que são até usadas. São pessoas aí que se tornam na vida da gente uma situação delicada. Mas olha o que Paulo diz, você conhece esse texto? No livro de Efésios, no capítulo 6, 2 versículos, 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra quem? As estatutas ou as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra o inimigo de carne e sangue.
aqui já basta. Se eu não luto contra alguém, um ser natural, um indivíduo, a pessoa, eu luto contra quem? Ele diz, você vai lutar contra as artimanhas, contra as potestades, principados, contra os dominadores desse mundo tenebroso. O meu inimigo, portanto, não é o indivíduo natural, o meu indivíduo é o sobrenatural. Talvez até o natural seja alguém usado por ele, mas o meu inimigo é o diabo. Agora tem um inimigo que nós precisamos superar, porque ele também se torna potencializado pelo mal quando eu não vigio. Quem é ele? É o mesmo. Meu ego, inflamado, inchado, enorme, que muitas vezes é tão grande que não cabe dentro da gente. Dizer que você não tem ego, você não existe, todos nós temos. Se é o id, se é o ego, o superego, eu não quero entrar nesse detalhe. Mas eu quero que você perceba que esse nós aqui, né, o seu interior, vou tocar a expressão, ele tem que ser trabalhado à luz da palavra de Deus. No capítulo 8, versículo 34, quando o Senhor Jesus Cristo está chamando os seus alunos, ele diz, olha, se você quer ser meu discípulo, quer me seguir, você tem que renunciar a quem? Não vai renunciar a sua sogra, não vai renunciar ao seu esposo, seu filho, seu irmão, ele vai renunciar a si mesmo. Comece renunciando quem você é, suas pretensões, sua percepção de realidade de mundo que você tem projetado para você. Somos nós que precisamos trabalhar à luz da palavra de Deus para compreender que algo em nós tem que ser tratado. Muito de nós tem que ser assim, visto de um outro ângulo, para que essas situações que nós construímos, seja por cultura familiar, seja por questões sociais, seja pela indução da cultura, nós temos que trabalhar em nós para que nós de fato sejamos segundo a vontade de Deus em nós. Então não são os seus inimigos que estão de fora, você começa a lutar dentro de si. Paulo já falou isso no capítulo 7, escrevendo aos Romanos. Eu preciso trabalhar comigo mesmo. Eu preciso entender que a minha tendência ao pecado, ela começa aqui dentro. O diabo não vai potencializar se eu não apresentar a ele alguma possibilidade de que eu estou apontando para algo que me interessa. Eu preciso ter a minha vida diante de Deus, entendendo que aquilo que é ruim em mim, me afasta de Deus, tem que ser trabalhado por mim. Deus tem me dado ferramentas para isso, conhecimento para isso, e quando eu estou aqui ouvindo o conhecimento de Deus pregado, quando é ensinado na igreja, por meio da minha leitura, eu preciso compreender que Deus está tratando a minha vida para que eu seja uma pessoa melhor hoje daquilo que eu fui ruim ontem. E se você passar isso nos pormenores, você vai encontrar uma série de situações em nós que até nós estamos aborrecidos de nós mesmos. Sabe aquelas coisas que você faz e depois você se arrepende do que fez? Aí você fala, como é que eu fiz aquilo? Porque você não vigiou. Porque você não começou a trabalhar a sua própria vida. A nossa igreja, a igreja desse tempo, é uma igreja que teve tanto conhecimento que as igrejas dos séculos de anos passados, vou colocar assim, não tiveram. O conhecimento que nós estamos recebendo é algo extraordinário. Mas ao mesmo tempo que nós recebemos muito conhecimento, parece que aquela igreja que parecia ser simples, ingênua, tinha muito mais poder de Deus e presença de Deus do que a igreja do nosso tempo. Você quer ter um exemplo disso? Quantas decisões você tem visto em tantos lugares, principalmente no culto de domingo? Hoje a gente consegue contemplar muito mais pessoas migrando de igreja para igreja do que um pecador de fato se arrependendo dos seus pecados. O que está acontecendo? A culpa é de quem? De quem é a responsabilidade disso? É do pastor somente? Não. É nossa responsabilidade, como igreja. E o que é que está acontecendo com isso? Por que é que o pecador não se sente tão tocado, tão confrontado por Deus? Porque Deus está em nós. E como é que nós estamos na sociedade? Como é que nós temos comunicado Deus? Falado de Deus? Quando você vai para Atos, no capítulo 2, você vai encontrar que Deus acrescentava à igreja cada dia aqueles que iam sendo salvos.
Mas como era o culto daquela igreja, a partir do versículo 42 de Atos 2? As pessoas viviam o impacto e uma presença de Deus tão real e majestosa, tão maravilhosa, que quem estava de fora se sentia interessado, convidado a estar no meio deles. Enquanto que hoje, na maioria das vezes, o cristão é tido como risado, como para ser zombado lá fora, motivo de riso, naquela época era muito mais temido, respeitado. Mas o que mudou? Deus mudou? Não! Nós temos mudado. O conhecimento que nos é dado parece que é dispensado. Nós precisamos absorver esse conhecimento de Deus para nós, como se fosse algo precioso, e de fato é, e de grande valor. Pense nos países em que o evangelho é proibido, em que o cristianismo não pode ser pregado, em que uma simples folha da palavra de Deus é tido como algo de grande valor, porque até os meios de redes sociais são proibidos, são vetados. Então, quando chega uma pequena porção, eles guardam aquilo, eles leem, releem e decoram aquilo como algo de fato de importante, de valor. E muitas vezes nós desprezamos o conhecimento de Deus. Deus não mudou. Nós mudamos. E nós precisamos nos reencontrar nesse processo. De perceber que o inimigo, ele continua sendo inimigo. E de que o inimigo que está diante de nós, é um inimigo que tem aí a sua experiência com reis, sábios, grandes e pequenos, entendidos e indoutos, filósofos e grandes pensadores. Ele confrontou ricos, poderosos, majestades, príncipes e todo o povo. Não pense você que seu inimigo é alguém, um ser aí, bobinho, é um diabrete, uma coisinha qualquer. Não pense, não subestime o seu adversário. Como também não coloque ele num padrão, num nível em que Deus não colocou. Ele é derrotado. Contudo, ele é um inimigo sagaz, astuto, destruidor. Não é à toa que quando o Senhor Jesus Cristo vem acusá-lo em João 10, ele diz que ele vem para matar, para roubar e para destruir. Então o adversário que está diante de nós é um ser que merece de nós uma atenção e um estado de cautela, de prudência e, acima de tudo, de espiritualidade. O diabo não vai tentar você com coisas que você não gosta. Ele vai tentar você com aquilo que é saboroso ao paladar do desejo. Ele vai apresentar a você situações que você vai dizer: isso aqui não tem como eu resistir. O sexo antes do casamento, a promiscuidade, mentir, enganar, o homossexualismo, que de certo modo tem encontrado meios para atingir a igreja, pessoas que estão sofrendo do seu estado emocional, porque alguma coisa, algo lá atrás, potencializado pelo mal, tornou a sua vida adoecida. Você está entendendo a gravidade? Por isso o apóstolo São Paulo vai dizer que ele tem a sua esfera de atuação, como ele opera e da forma como ele vem contra nós. E aí ele vai dizer: tome a armadura de Deus, você está diante de uma batalha, você tem que encarar isso como uma batalha, porque é de fato o que ela é. Nós estamos de fato em guerra, e nesses últimos dias nós estamos mais em guerra ainda, porque Satanás está assim prevendo os seus últimos minutos sobre a ação de interferência sobre a raça humana, e a igreja é a agência celestial que Deus introduziu aqui na pessoa de Jesus, para revolucionar esse tempo, os tempos passados, e o pouco tempo que nos resta, pelo poder transformador da palavra de Deus. Ou você toma logo as suas armas na mão e parte para a batalha, ou você vai ficar observando um cenário de guerra acontecendo, como se você não fizesse parte dela, e você faz. Você está envolvido nela.
como ele opera? Bom, São Paulo diz para nós em 2 Coríntios 2, 4, 3 e 4 o seguinte. Coríntios 2, a segunda carta melhor, capítulo 4, 3 e 4. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O texto vai dizer para nós aqui, que ele cegou a mente, cegou o entendimento. Hoje você trata de alguns temas na igreja, o pessoal fala, não, mas a cultura, né, o senhor sabe que a cultura, e aí a questão cultural, né, afro, faz parte dos movimentos. Irmão, não quero saber nada disso não. A astúcia do mal quer se introduzir para dizer assim, ó, vocês estão tudo errado. Grupos nesse momento estão, como nós aqui, em oração, buscando conhecimento e revelação de Deus. Outro dia eu estava vendo, nesses dias de carnaval, um grupo no Recife, de uma igreja lá, que saiu com um bloquinho na rua. E fazendo movimentos e gestos, e fazendo tipos de danças, que quem já visitou o terreiro de Umbanda vai ver isso lá. Espera aí, irmão. Ninguém está aqui para ser engolido pela cultura, se é que isso pode ser tido como algo cultural. Mas é preciso que nós tenhamos uma percepção espiritual sobre tudo que nos cerca. Pastor, vai espiritualizar? Não. Mas é preciso observar o que está em torno de nós. Tu pensa que Satanás vai dizer, eu sou o diabo, eu vim aqui para arrasar com tudo, eu uso garfo, chifre, né? Uso capa vermelha, minhas presas. Ele não vai dizer nada disso. Então não tem esse negócio de que a gente vai fazer as coisas porque precisamos agradar todo mundo. Quem agrada o mundo, desagrada quem? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que agradar a Deus, me resta, me sobra, e o objetivo é agradar a Deus, eu preciso agradar a Deus, a minha vida é para Deus. É preciso ter cuidado, igreja. A igreja que hoje tem vivido esse novo tempo, ela tem que ter uma visão espiritual sobre todas as coisas. Não se deixe enganar pelo mal. Não se deixe enganar pelo mal. Se estamos observando que nos ensina nesses dias a palavra de Deus sobre a ação do Espírito Santo para evangelizar, nós precisamos entender que no campo da missão é um campo de desafios. É um campo em que o inimigo vai estar armando situações contra nós, nós precisamos estar amparados e com as ferramentas que Deus nos tem dado. E aí, a mente dos homens está enganada. Por quê? Estão muito filosóficos. Nada contra os pensadores. Mas tem filosofia jorrando pelos ouvidos, pelas narinas, pela boca. As pessoas estão morrendo, muitas vezes, afogadas na própria saliva. Estão afogando-se nas próprias falas. Por quê? Porque estão no mundo imaginário. Estão na terra de Oz. Foram para a terra do nunca. Estão imaginando coisas. A nossa base é a palavra de Deus. Somos dirigidos por ela, ela é o nosso mapa. Porque estamos aqui viajando. Muitos de nós aqui temos nos sentado nos bancos das faculdades, e você vai ver o que está acontecendo lá dentro. Sai de lá? Nunca, continue lá. Você que faz curso de filosofia, de psicologia, você está vendo o que está acontecendo lá dentro. Os ensinos que são dados. Reprimindo o evangelho, reprimindo os cristãos. Não, mas não há uma agressividade. Há sim. E uma agressividade tempestuosa e extremamente agressiva. Há sim. O que você tem que fazer? Não saia de suas bases. Sabe qual é o erro de muitos de nós? É porque parece que todo o conhecimento que nós somos doutrinados ao longo de toda a nossa vida, assim, quando a gente chega no banco de uma faculdade, é de pouco valor. Por quê? Não, porque eu sou apaixonado por aquele professor, não por ele, pelo conhecimento dele.
O homem chega aqui, a mulher chega aqui com um conhecimento tão grande, olha, ele tem razão, ó, fiquei embelezado, embelezada. Fui levado na conversa, adoçou meu conhecer. Agora sim. O pastor lá não pega mais meu braço, porque eu sei. Sabe o quê? Você sabe o quê? Você sabe que ele está voltando? Você sabe que ele vem buscar um povo nessa terra corrompida? Você sabe que todo conhecimento que aí está, a palavra de Deus é fundamento para tudo isso, e que é uma distorção da verdade? Você sabe qual é a tua relação de intimidade com Deus? Você sabe o quê? É como aqueles meninos que quando terminam o ensino médio quer corrigir os pais que não tiveram a mesma oportunidade que ele, porque o pai citou uma palavra errada. Você sabe. Se você sabe, demonstre pela sua humildade. Se você sabe, demonstre pela sua submissão à palavra de Deus. Se você sabe, saiba que você está em guerra, e diante da guerra a gente não pode baixar a guarda. E se você está alistado para ir para o céu, se comporte como um cidadão do céu. E se você sabe que o teu dono, que te comprou e que te remiu, e que colocou em você uma marca, que o diferencia de tudo que há no mundo, ele vai um dia ter um encontro contigo, e nós prestaremos conta da nossa vida diante do Deus Todo-Poderoso. Como superar o seu adversário, você sabe? Olha o que Cristo disse para nós no Evangelho de João, no capítulo 12, o versículo 31 ao 33. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante desse mundo será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. Espera aí. Uma observação. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é o príncipe desse mundo? João 12, Evangelho do 31 ao 33. Quem é o príncipe desse mundo? Vocês viram a gravidade da coisa? Quem é o principal desse mundo? Satanás. Lúcifer. É dele que Jesus está falando. Mas quem deu alguma coisa para ele? Você sabe quem deu? Porque o Cristo está dizendo que o príncipe deste mundo, mas quem deu para ele? Aí vai lá para Gênesis no capítulo 3, olha o que está escrito a partir do versículo 4. O que acontece ali? Vem Eva, vem Adão, aí a Eva olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal e diz: essa árvore é boa, é desejável, vou comer dela. Comeu, deu ao seu marido, ambos comeram. Quando eles comeram, o que aconteceu com eles? Eles pecaram, sim, mas o que aconteceu com eles? Eles arrendaram, deram, eles passaram para o usurpador que não era deles. Quando você observa nos capítulos anteriores, em que o Senhor Deus está chamando Adão, entregando a Adão a terra para ele cuidar, administrar e dar nome aos seres, quem é para ser o dono desse negócio aqui? É Adão, é nós, os Adamos, os homens. Mas para quem foi dado? Ele tomou, porque ele é um ladrão. Palavra do Senhor, Gênesis no capítulo 3. Olha o que diz o versículo de número 15. Eu porém inimizade entre ti e a mulher. Na minha versão diz: entre a tua descendente e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Na nova tradução linguagem de hoje diz: e porém inimizade entre a descendência sua descendência, apontando para a serpente, e a descendência da mulher. A descendência da mulher é todos nós. Aí o texto vai dizer: ele vai morder o calcanhar. Por quê? Porque a partir daquele momento, ele iria rastejar. E do que ele ia se alimentar? Água de coco. Não, água de coco é o que está aqui. A serpente ia se alimentar do que você é feito? De argila, de barro, de pó. De que o diabo vai se alimentar? Ele vai se alimentar das nossas ações. Ele vai se alimentar do nosso erro, da nossa rebeldia.
O diabo, ele se alimenta daquilo que nós produzimos. Quem torna o diabo grande? É o homem. Lembra da historinha do cara que o burro foi solto porque o diabo soltou, aí pulou para o quintal do vizinho, pisou na lavoura lá, o pastor Pedro já morou no sertão, entende isso melhor do que eu. De que, pastor? Era lavoura, vamos botar aqui o nome da lavoura, de coisa boa assim, grande, melancia, pronto, aí quebrou a melancia, pisou em cima, aí o vizinho quando viu aquilo foi lá fora, ficou brigando com o vizinho, deu um tiro no vizinho, matou o vizinho, aí o filho do vizinho quando viu o pai dele morto, matou o outro vizinho, criou-se uma guerra entre duas famílias. Aí o diabo disse, meu Deus, né, eu só soltei o burro, quem fez a guerra? Quem alimentou o diabo? Quem soltou pó? Nas suas ações, quem soltou pó? Quem soltou pó quando se queixa de forma impensada? Quem é rebeldezinho aí, de forma só para fazer mal, vai saltando pó? Vai saltando pó aonde? Quem está alimentando quem? O texto sagrado vai dizer que ele vai morder o calcanhar de quem? Da descendência da mulher. Quem é a descendência da mulher? E você? Aí eu pergunto para você, quem pode correr com o calcanhar ferido? Quem pode pisar com fortaleza, com firmeza no chão, com o calcanhar ferido? A sociedade, a humanidade vive ferida e não sabe que está ferida e acha que está bem e não sabe que o texto vai dizer para nós que eles estão mortos nos pecados e delitos. Por quê? Porque Satanás está com a crava, com as suas presas, com as suas garras fincada no calcanhar da humanidade, ela anda puxando a perna. Aí sabe o que Cristo fez com nós? Daqui a pouco a gente vai redescobrir o que você já sabe. Por isso tome cuidado. Deus te chamou para as boas obras. E Deus te chamou para, juntamente com Cristo, porque a expressão é para Ele, na maioria dos textos originais, do original, Ele vem para esmagar a cabeça da serpente, Ele nos chama para triunfar sobre o mal e não alimentá-lo. Por isso que quando Cristo vai dizer para nós que o Deus desse século, diz Paulo, e Cristo vai dizer o príncipe deste mundo, Ele não está colocando expressões que não sejam verdadeiras, são verdades, o inimigo usurpou aquilo que havia dado ao homem. Mas Cristo, Ele nos chamou para triunfar sobre o mal. Aleluia! Na primeira epístola de João, capítulo 3, no versículo 8, o Filho de Deus se manifestou para destruir, desfazer as obras do diabo. Ponto. A manifestação do Filho de Deus, o Verbo encarnado, é para dizer, acabou. Parou por aqui. Você não tem mais domínio. Agora, Ele nos trouxe a oportunidade da vida, porque antes você não vivia, tá? Você achava que vivia, agora você vive. Eu antes, como diz Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, versículo 1 a 3, eu estava escravo, eu era morto, agora eu vivo. Eu vivo lá na minha faculdade, no meu curso, eu vivo na minha rua, eu vivo com o meu relacionamento, namoro, casamento, não sei, eu vivo com a minha relação com família, no trabalho, eu vivo, agora eu vivo, eu agora estou de fato vivendo. Está sofrendo? Está tendo dores? Só sente dor e só sofre quem está vivo. As pessoas que estão se entorpecendo é porque elas não querem viver. Se você está vivendo, faz parte da existência do viver. Por isso que a gente sofre. Né? Por isso que a gente passa por os perrengues. Sabe por quê? Porque Deus diz, olha, você está vivendo. Quem está vivendo é isso aí mesmo. Ah, não, eu quero que Deus retire de mim o sofrimento. Já vai partir para a glória, por quê? Não está gostando daqui? Já vai embora. Viva. A experiência que Deus está te dando é única. Esse negócio é de quem vai voltar encarnando qualquer coisa, isso é coisa lá do povo doido. Que inclusive até em barata eles voltam. Alguns deles. O nosso negócio aqui não é ser barata, nem voltar para ser outra coisa não. Nós vamos daqui para frente.
Você só vive uma única vez. Qual é o valor da sua vida? É extraordinário. Estou vendo aqui muita gente com a pele assim, sem nenhuma marquinha, né? Mas tem outros que já têm algumas marquinhas. Mas sabe o que quer dizer isso? Porque você viveu. Não se desespere se as coisas parecem que não estão acontecendo no seu, ao tempo de Deus. E eu preciso descansar em Deus e confiar nele e saber que Ele está cuidando de mim. Não importa o que eu estou vivendo hoje, eu estou com vida. O índice de suicídio entre os jovens no Brasil, pelo fato de ser um dos países mais ansiosos do mundo, é alarmante. Aí você fala assim, falha pastor, pois eu assisto Barra Pesado 190, ainda sigo o site, o Zacarias, e não vejo nada disso. Talvez no Zacarias você veja, que lá o negócio é meio escrachado. Mas uma coisa para você. A ética da imprensa não notifica suicídio. Também não sei porquê. Mas uma coisa eu quero que você aprenda. Não se deixe abater pelo mal. Nós sofremos porque muitas vezes as pessoas que estão cuidando da gente, ou que cuidaram da gente lá atrás, já eram pessoas adoecidas. Se sinta fortalecido por Deus. Deus te colocou hoje numa rede de apoio aqui, multidisciplinar, que é extraordinário. Você tem irmãos que intercedem por você. Você tem pessoas que estão torcendo pelo seu crescimento, pelo seu sucesso. E são essas pessoas que você deve buscar conselho de Deus para a tua vida. As pessoas que são espirituais, que têm conhecimento de Deus e que têm relacionamento profundo com Deus. Então, eu agora estou sabendo que o inimigo, estou redescobrindo, você que sabe, vai estar sabendo de novo, que a manifestação do Filho de Deus foi para aniquilar, de uma vez por todas. E agora contra mim? Romanos, Paulo diz no capítulo 8, versos 33 e 34. Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Ninguém. Eu estou livre. Agora sim eu estou de boa. Os homens que estavam ali com Jesus disseram, ele está expulsando aí demônio, porque também, tem uma relação com Beelzebul, principal dos demônios. Aí Jesus disse, vocês estão tudo doido. Se Satanás expulsar Satanás, seria que nem vocês aí, faccionados, judeus, saduceus para um lado, fariseus para o outro. É vocês sim que estão aí, na artimanha dele, Palavra minha, grifo meu. Ele diz, olha, nem o diabo é tão tolo para se dividir. Porque se Satanás expulsar Satanás, ele dizia, o próprio reino estaria destruído. Mas na inauguração e na manifestação do reino de Deus inaugurado em Jesus, o reino de Deus entre os homens, ele diz, olha, escute bem o que eu vou dizer para vocês. O valente só pode ter os seus bens saqueados. O valente só pode ter aquilo que está com ele tomado, sem que primeiro ele não seja amarrado, detido, rendido. A palavra manietar. Ele vai ser agora tolhido os seus movimentos, ele vai ser imobilizado, ele vai ser preso. E a partir de agora, o domínio virá sobre tudo aquilo que ele acreditava ser dele. Lembra que nós falamos que quando Adão e Eva eles pecam, eles rendem aquilo que é dado por Deus a eles ao inimigo. Então o diabo toma para si. Não é à toa que quando o diabo ele está com Jesus tentando lá no deserto, ele fala assim, se tu me prostrares, contempla os reinos do mundo. Mas quem deu os reinos para o diabo? Contempla os reinos do mundo, se você me prostrar, eu vou te dar, mas quem deu para ele dar?
Aí você vai entender que lá atrás alguém rendeu para ele. Mas quando Jesus vem e diz, olha, agora você vai perder tudo. Porque você é o valente que está sendo agora amarrado. Ele está sendo amarrado. Ele foi amarrado por Cristo. Queria que você encontrasse comigo um texto que está em Colossenses 2, para concluir. Versos 13 a 15. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu a vida com Cristo, pois perdoou os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo e pregando na cruz. Desse modo desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los aonde? Na cruz. E ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Ele apagou. Nenhum mal o diabo tem contra mim. Ele não pode mais me acusar, por quê? Porque agora eu estou em Cristo Jesus. E quando ele está despojando os principados e potestades, ele está arrancando a autoridade que pelo pecado foi dada a ele, mas pela obediência de Cristo agora é tomada e devolvida de fato aos seus donos originais. A igreja. A igreja tem domínio. A igreja tem autoridade espiritual, você e eu, igreja. E nós temos que tomar posse disso. Por isso o capítulo 1 de Atos e versículo 8 diz que o Espírito Santo nos dá poder para testemunhar. E sem a unção de Deus, nós não temos a capacidade de trazer convencimento ao homem do juízo, pecado e da justiça. E sem o conhecimento de Deus, nós não temos a palavra com sabor, temperada, de impacto para dar àqueles que estão necessitando de Deus. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo de número 1, versículo 5, Paulo diz: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em plena convicção, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Paulo diz, olha, eu não estou aí só com blá 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 não. Eu não estou aí só com argumentações, prolixo nas minhas palavras, filosofando, e ele tinha conhecimento para isso. Ele disse, eu fui até a vós, foi com poder. Poder que cura o enfermo. Poder que levanta o cadeirante, paralítico. Poder que, se for da vontade de Deus, até os mortos. Poder para trazer convencimento do juízo, do pecado e da justiça ao pecador. Poder para converter as nossas vidas e sermos de fato aquilo que Deus deseja que eu e você sejamos. Poder de Deus. Esse é um tempo de nós buscarmos poder de Deus. Poder de Deus. O Espírito Santo vai com certeza trabalhar isso no seio da nossa igreja, porque é dele a igreja. Deus está disposto a abrir o seu bom tesouro sobre nós. Poder de Deus nesses últimos dias. Fique de pé.